Meu querido irmão, minha querida irmã, prezados amigos, graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Sejam bem-vindos à nossa escola bíblica. Como você já sabe, estamos em meio aos estudos do Evangelho de Jesus Cristo escrito pelo apóstolo Mateus, também chamado de Levi, com a intenção de apresentar Jesus como o Messias, o Filho de Deus, o cumprimento das promessas anunciadas pelos profetas no Antigo Testamento. Ele primeiro registrou a genealogia de Jesus para identificá-lo com Abraão, informações de grande importância para os judeus, destinatários principais de seus escritos. Depois, conhecemos um pouco mais sobre a milagrosa concepção e nascimento de Cristo, com destaque também para a confiança no Senhor, depositada por Maria e José diante dos fatos. Por volta dos 30 anos de idade, Jesus inicia seu ministério público sendo batizado no Rio Jordão por João Batista, o profeta que, cumprindo as Escrituras, preparou o caminho do Senhor. Ele foi o último a anunciar a vinda do Messias. Em sua mensagem, João deixa claro que ser descendente de Abraão não bastava. Era necessário um recomeço, um arrependimento genuíno e também que ele apenas estava servindo de arauto para o Messias que estava às portas. E ele sim, o Messias, traria salvação e juízo. Depois de ser batizado, Jesus foi para o deserto e ali foi tentado por Satanás. Ele poderia ter cedido, poderia ter pecado, pois havia escolhido deixar de lado a sua divindade, o seu poder sobrenatural. Mas Jesus também era 100% humano, como eu e você. Mas escolheu obedecer, confiar em Deus e, usando a palavra de Deus, derrotou o inimigo de nossas almas. Mateus encerra o capítulo nos dizendo que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo, fazendo um pequeno resumo das coisas maravilhosas que ele irá detalhar ao longo do seu evangelho. No estudo de hoje, conheceremos um pouco mais do Sermão do Monte, também chamado de Sermão da Montanha ou Sermão do Lugar Plano, que provavelmente é a parte mais conhecida dos ensinos de Jesus, embora se possa argumentar que seja também a menos compreendida e certamente a menos obedecida. Jesus anunciava o Evangelho, ou seja, a boa notícia de que o reino de Deus entre os homens havia sido inaugurado. E agora, no Sermão do Monte, ele escreve que arrependimento e retidão fazem parte deste reino. Isto é, descreve como ficam a vida e a comunidade humana quando se colocam sob o governo da graça de Deus. O pastor John Stott afirma em seu comentário sobre o Sermão do Monte que Jesus enfatizou que os verdadeiros discípulos, os cidadãos do reino de Deus, tinham que ser diferentes. Não deveriam tomar como padrão de conduta as pessoas que os cercavam, mas sim Deus. E assim, provar serem filhos genuínos do seu Pai Celestial. Podemos dizer que o texto-chave do sermão é o versículo 8 do capítulo 6, quando Jesus ensina: não vos assemelheis, pois, a eles. Os seus seguidores deveriam brilhar como luzes onde há trevas. A justiça deles deveria exceder a dos escribas e fariseus, os líderes religiosos da época, tanto no comportamento ético quanto na devoção religiosa. E o amor, aquilo que alguém faz e não aquilo que se diz, é o fiel da balança. Deve ser a maior ambição do cristão. Jesus faz uma clara descrição do que queria que os seus seguidores fossem e fizessem, traçando um contraste entre o padrão cristão e a cultura dominante em uma sociedade. Você vai perceber que ao longo do seu ensino, Jesus faz comparações não apenas com os gentios, aqueles sem religião, mas também com escribas e fariseus, denunciando a moral ética casuística dos primeiros e a devoção religiosa hipócrita dos segundos. A mensagem de Jesus para aqueles que o ouviam é a mesma para nós hoje em pleno século XXI. Os discípulos de Jesus Cristo têm que ser diferentes, tanto da igreja nominal como do mundo secular, tanto dos religiosos como dos sem religião. Segundo Henry Ellison, renomado professor e estudioso da Bíblia, não há fundamento para pressupor que tudo que está registrado aqui por Mateus precisa ter ocorrido em uma única ocasião, num determinado dia e hora específicos.
Alexander Bruce, outro nome de grande relevância no estudo da palavra de Deus, acrescenta ainda que Jesus poderia ter reunido consigo os discípulos no monte para uma espécie de acampamento de verão. Por isso, não chamava aqueles capítulos de Sermão do Monte, expressão que foi usada pela primeira vez por Agostinho, mas de Ensinamentos do Monte. Quero mencionar também que Lucas faz um registro de um sermão semelhante em seu evangelho, consideravelmente mais curto, revelando de imediato que não são idênticos. No entanto, existem muitas semelhanças entre eles, que podem sugerir que sejam versões de um mesmo sermão. Os dois sermões começam com bem-aventuranças, terminam com a parábola dos dois construtores e no meio contém a regra áurea, a ordem para amar os nossos inimigos e oferecer a outra face, a proibição de julgar as pessoas e as vivas ilustrações da trave no olho e da árvore com os seus frutos. A mensagem desses capítulos é muito atual e sua relevância pode ser atestada num breve resumo do sermão, que pode ser dividido em 7 partes para nossa melhor compreensão. Do verso 3 ao verso 12 do capítulo 5, temos a descrição do caráter cristão. As bem-aventuranças enfatizam 8 sinais principais da conduta cristã, especialmente em relação a Deus e aos homens, e as bênçãos divinas que repousam sobre aqueles que externam esses sinais. Do versículo 13 ao 16, Jesus usa 2 metáforas do sal e da luz para indicar a influência que os cristãos devem exercer para o bem na comunidade, e vou dizer mais, somente se mantiverem o seu caráter distinto, conforme descrito nas bem-aventuranças. Na sequência, até o final do capítulo, o tema é a justiça cristã. Surge a pergunta: qual deve ser a atitude do cristão para com a lei moral de Deus? Jesus veio para abolir a lei? Abolir a lei? Não. Jesus não tinha vindo para abolir a lei e os profetas, disse ele, mas para cumpri-los. Abro um parênteses para explicar que quando o mestre fala da lei e dos profetas, ele está fazendo uma referência a todo o Velho Testamento, o único texto da Bíblia conhecido até então. Jesus deixa claro aqui que a justiça dos fariseus e mestres da lei era inadequada, porque, apesar de todo o seu zelo, representava uma interpretação meramente humana das exigências de Deus por meio da lei. E faz uso de 6 ilustrações desta justiça cristã melhor, relacionando-a com o homicídio, com o adultério, com o divórcio, com o juramento, com a vingança e com o amor. Em cada antítese, rejeitou a acomodada tradição dos escribas, reafirmou a autoridade das escrituras do Velho Testamento e apresentou as decorrências plenas e exatas da lei moral de Deus. No capítulo 6, entre os versos 1 e 18, Mateus registra o ponto de vista de Jesus sobre a religiosidade. Em sua piedade ou devoção religiosa, os cristãos não devem se acomodar nem com o tipo hipócrita dos fariseus, nem com o formalismo mecânico dos pagãos. A piedade cristã deve destacar-se acima de tudo pela realidade, pela sinceridade dos filhos de Deus que vivem na presença do seu Pai Celestial. Entre os versículos 19 e 34 do capítulo 6, Jesus faz um alerta sobre qual deve ser a ambição do cristão. O mundanismo do qual os cristãos devem fugir pode ter aparência religiosa ou secular. Por isso, devemos ser diferentes dos não cristãos, não apenas em nossas devoções, mas também em nossas ambições. Cristo modifica especialmente a nossa atitude para com a riqueza e os bens materiais. É impossível adorar a Deus e ao dinheiro. Temos que escolher um dos dois. Os cristãos devem ficar livres das ansiedades materiais, centradas nas nossas próprias necessidades, e devem dedicar-se à expansão e ao governo de Deus sobre a terra. Isto é o que devemos buscar em primeiro lugar. No início do capítulo 7, Jesus deixa claro que quando temos um relacionamento verdadeiro com Ele, todos os nossos demais relacionamentos também são afetados. Alguns modos antigos são deixados para trás, enquanto outros, novos, surgem. Assim, não devemos julgar o nosso irmão, mas servi-lo. Devemos evitar oferecer o evangelho àqueles que decididamente o rejeitam. Devemos também continuar orando ao nosso Pai Celestial e tomar cuidado com os falsos profetas, que impedem que muita gente encontre a porta estreita e o caminho difícil.
O último item apresentado do sermão relaciona-se com a autoridade do pregador. Não basta chamá-lo de Senhor ou ouvir os seus ensinamentos. A questão básica é se nós somos sinceros no que dizemos e se fazemos o que ouvimos. Deste compromisso depende nosso destino eterno. Só quem conhece a Cristo como Senhor é sábio, pois quem assim procede está construindo a sua casa sobre o alicerce da rocha, e as tempestades das adversidades e do juízo não serão capazes de derrubar. É possível que algumas pessoas, leigos ou mesmo estudiosos da Bíblia, encarando a realidade nua e crua da perversidade humana, tenham chegado à conclusão de que os padrões do sermão são inatingíveis, impraticáveis, atraentes à imaginação, mas impossíveis de se cumprir. O que você diz? Conhecendo a imperiosa paixão sexual humana, é possível alguém refrear os seus olhares e pensamentos libidinosos, em especial nesse tempo em que a liberdade sexual tem limites cada vez mais baixos? Conhecendo a preocupação humana com os problemas da vida, é possível deixar a apreensão de lado? E quanto a oferecer a outra face, é possível amar uma pessoa que lhe trouxe prejuízos? A resposta é não. Mas também sim. Jesus proferiu o sermão para aqueles que já eram seus discípulos e, portanto, também cidadãos do reino de Deus e filhos da família de Deus. O alto padrão que estabeleceu só é possível para tais pessoas, e tudo começa com o novo nascimento. Somente salvos pela graça de Jesus, alcançados pelo imenso amor de Deus e transformados pela ação do seu Santo Espírito, um dia de cada vez, podem colocar em prática esses ensinamentos de Jesus. Tudo aquilo que aprendemos nestes capítulos da Palavra de Deus não passam de tolo otimismo ou desespero total para quem não conhece a Jesus como seu Senhor e Salvador. Se ao ler os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, você percebeu que sua vida anda sem rumo e que precisa de uma mudança radical, eu o convido a orar. Conte a Jesus o que está sentindo em seu coração. Peça a Ele perdão por seus erros do passado e o convide para ser seu Senhor e Salvador. Uma nova janela de oportunidades estará diante de você. Um novo começo, uma jornada fascinante rumo à eternidade com Deus. A vida que vivemos aqui é só a primeira parte desta viagem. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha aproveitado o nosso estudo. Recomendo que leia cuidadosamente os 107 versículos que compõem o Sermão do Monte, registrados nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Deixe que a palavra de Deus fale ao seu coração. Faça suas anotações e, acima de tudo, lembre-se de colocar em prática o que nós aprendemos. Se você gostou deste estudo, não esqueça, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com parentes e amigos. Que o Senhor Jesus nos conceda uma semana de bênçãos e realizações. Até a próxima, pessoal! Fiquem com Deus!